Olá pessoal, então hoje a gente vai estudar uma reação bastante complexa e que muitas vezes dá nó na cabeça da maioria dos estudantes, que é a reação de oxirredução. Qual que é o grande desafio na reação de oxirredução? Basicamente, a gente tem que entender que existe uma troca de elétrons nessas reações, tá? E às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco nesse processo. Uma reação bem complicada é a reação de permanganato de potássio e glicerina. O que acontece quando nós temos permanganato de potássio e glicerina? Essa reação é bastante famosa porque ela é bastante exotérmica, ou seja, quando você mistura o permanganato de potássio, que é aquele cristal arroxeado, com a glicerina, que é aquele material que a gente usa para fazer sabonete, acaba ocorrendo a liberação de muito calor e dessa forma a liberação de fogo. Como que ocorre essa reação? Basicamente, a glicerina ela é um composto orgânico que ao entrar em contato com o permanganato de potássio, que é esse cristal que ele é inorgânico, ele possui uma grande quantidade de material oxidante, que é o quê? O oxigênio, basicamente. Então, ele fornece muito oxigênio. O que é o oxigênio? O oxigênio ele é um comburente, ou seja, ele vai fornecer ali oxigênio para manter uma chama acesa. Como a reação naturalmente já é exotérmica, a temperatura sobe bastante e aí ocorre a liberação de muito calor. E se tiver algum material que pode ser queimado, ele vai acabar servindo de combustível. Então, o que acontece? A reação da glicerina com o permanganato de potássio vai fazer com que ele libere oxigênio para a glicerina. A glicerina, inicialmente, ela vai funcionar como sendo combustível. A gente costuma fazer esse experimento em cima, por exemplo, de um algodão. Então, você coloca o permanganato de potássio, põe a glicerina em cima, vai ocorrer o processo de oxidação, liberação de oxigênio, calor, e tanto a glicerina a curto prazo e o próprio algodão vai começar a servir como o combustível e aí pega fogo, tá? Se vocês quiserem ver esse experimento, eu tenho no meu outro canal, dá uma olhada lá, se vocês colocarem lá experimento do sabonete que pegava fogo, vocês vão encontrar lá no outro canal, no Ciência Química, isso daí. Então tem um experimento ao vivo que eu faço lá para vocês, tudo bem? Então, quando a gente observa essa reação, o que nós temos? Nós temos dois reagentes, né? No caso o permanganato de potássio e a glicerina. E o que eles geram? Eles geram todos esses outros produtos aqui. Então eles geram o carbonato de potássio, geram o trióxido de manganês, geram o dióxido de carbono, né, o gás carbônico, e água, tudo bem? Então eles geram quatro substâncias novas. E isso acaba sendo bem complicado, porque se você vai tentar fazer esse balanceamento aqui, utilizando a regra do chute, ou seja, você vai chutando números na frente das moléculas aqui, você vai ver que o processo não é simples, tudo bem? Você vai ficar muito tempo batendo cabeça até que você consiga alcançar o resultado, tá? E às vezes nem alcança. A ideia aqui é observar os números de oxidação. Então vamos lá. Quais são os números de oxidação que a gente conhece aqui? Por exemplo, potássio sempre vai ser mais 1. Tá? Por quê? Porque ele é um metal alcalino. E o oxigênio, a gente sabe que ele sempre é menos 2. Então o que acontece? Aqui é menos 2, só que 4 vezes. Tudo bem? Então, menos 2 vezes 4 vai ser 8. Então a gente coloca aqui menos 8. Como a molécula ela tem que ser neutra, então o manganês que está aqui no meio ele tem que ser mais 7. Tudo bem? Por quê? Mais 1 com mais 7 vai dar mais 8. Menos 8 igual a 0. Então, na somatória total aqui, ela vai ser uma molécula que tem um zero, né? Ela não tem nenhuma carga. A não ser quando for um íon, é claro, né? Mas aqui no caso não temos íons, estamos só olhando essas moléculas. A gente vai fazer isso para todos, tá? Antes de fazer da glicerina, vamos ver os outros aqui. Bom, eu sei que o potássio vai ser mais 1, como tem 2 aqui, né? São 2 átomos de potássio, então vai ser mais 2.
Aqui o que acontece? O carbonato, ele já é uma espécie, tá, que é carregado com -2. Então, quando você vê CO3, isso já significa que é -2. Se a gente fosse abrir aqui, o que daria? Daria -6 para o oxigênio, certo? Porque é -2 vezes 3. E o carbono ele estaria com número de oxidação igual a -4. Tudo bem? Só que então o que a gente faz aqui? Ou melhor, -4 não, mais 4, né? Então o que a gente faz aqui? Em vez de considerar aqui dessa forma, como o carbonato já é algo conhecido, a gente pode considerar aqui como -2, tá? Então é interessante conhecer os íons também. A gente vai ver que também isso daí se aplica aqui. Aqui, o que nós temos? O oxigênio a gente sabe que é -2 vezes 3, então vai ser aqui -6. Isso quer dizer que o manganês, nesse caso aqui, ele vai mudar o seu número de oxidação. No caso, então, como há necessidade de ser mais 6, ele vai passar a ser mais 3 aqui. Só que como é vezes 2, então, mais 6. Isso a gente vai fazendo para todos, né? Então aqui vai ser -4, aqui vai ser mais 4. Aqui, né, na água, o que a gente vai ter? A gente vai ter -2. E aqui o hidrogênio sempre é mais 1. Mas como temos 2 aqui, então vai ser mais 2. Tudo bem? Então, aqui a gente tem esses valores. Agora, por que eu deixei a glicerina por último? Porque a glicerina é um material orgânico, tá? Orgânico. Então, os materiais orgânicos, eles às vezes são um pouco diferentes. Por quê? Porque quando a gente olha esse OH aqui, a gente tende a pensar, esse OH, ele é o quê? Ele é um hidróxido. E não, na realidade, um hidróxido só vai ser um hidróxido quando nós temos um metal, tá, ligado ao OH. Ou quando for, por exemplo, o íon NH4+, que é uma exceção, né? Então, você vai ter aqui o hidróxido de amônio, né? No caso, vai ter a interação com o OH-, aí vai ficar NH4, né, O-, tudo bem? Então a gente tem essa única exceção aqui. Agora, quando nós temos na estrutura, em vez de um metal ou do íon amônio, nós temos carbono, isso passa a ser um álcool, tá? E diferente do hidróxido, que ele é uma base, isso daqui ele é um ácido fraco, tá? Então quando vocês verem que tem um carbono ligado a um OH, nós temos um álcool, ou seja, é um composto ácido, tá? Então é diferente aqui. Mas, o que nós podemos pensar aqui? Nós poderíamos fazer toda aquela separação, só que se a gente for fazer a separação aqui, átomo por átomo, o que nós vamos ver? Nós vamos ter aqui mais 3, né, para o oxigênio, nós vamos ter aqui, no caso, ou melhor, mais 3 para o hidrogênio, para o oxigênio vai ser aqui, no caso, o oxigênio sempre é -2, então seria aqui -6, né? O hidrogênio sempre mais 1, então seria mais 5. E aí a gente ia chegar num problema aqui no carbono, tá? Por quê? Porque aqui, o que vai acontecer, né? Se a gente for somando tudo isso daqui, não necessariamente vai bater, tá? Por quê? Mais uma vez, aqui essa estrutura não é a estrutura do hidróxido, é uma estrutura que é similar a um ácido, tá? Então a gente tem que refazer isso daqui da seguinte forma, tá? Vamos desconsiderar esses valores aqui, tá? Por quê? Porque vai acabar confundindo mais a gente. Vamos agora pensar no quê? Vamos pensar no processo da troca dos elétrons, tá? O que eu sei aqui, ó? Eu sei que esse elemento aqui, o manganês, ele está com mais 7, tudo bem? E ele se apresenta aqui, ó, como mais 6 no caso, né? Porque são 2 aqui, então no caso ele se apresenta como mais 3, né? Vezes 2, mais 6, tá? Só que o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse valor aqui, ó. Por quê? Porque ele reduziu, né? Ele estava mais 7 e ele foi para um número menor. Então o que acontece? Aqui o manganês ele reduziu. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ganhou elétrons, tá? Então ganhou elétrons, tá? Então eu posso pegar esse mais 7 aqui, tá? Vamos pegar até em outra cor. Eu posso pegar esse mais 7 e colocar aqui na frente do manganês, ó. Colocar 7 aqui, tá? Então eu coloquei 7 aqui. Isso daqui já me ajuda a balancear metade da reação. Por quê? Porque se eu tenho 7 aqui,
né? Então, eu tenho manganês, 2 manganeses vezes 7, e vou ter 3 oxigênios vezes 7 também. Significa que eu tenho que ter 14 manganês. E nesse lado da equação, só temos manganês aqui. Então, se eu colocar 14 aqui na frente, né? Colocando 14 aqui na frente, eu já sei que toda essa molécula aqui vai ser vezes 14. O que acontece? Consequentemente, eu já também balanceei aqui. Por quê? Porque eu só tenho potássio desse lado. Isso também só tenho potássio desse lado aqui. Deixa eu trocar as cores aqui, porque eu acho que esse verde está muito claro, né? Vamos passar para vermelho mesmo. Então, eu coloquei 7 aqui. Consequentemente, tem 14 manganês, eu vou ter que colocar 14 aqui. Consequentemente, eu também já balanceei aqui. Por quê? São 14 potássios. Então, eu tenho que ter 7 aqui, porque 7 vezes 2, né? Então, eu já sei que essas duas moléculas aqui, que são dos produtos, já estão balanceadas, tá? Agora, o que acontece aqui? O carbono eu não sei quanto que ele tá, né? Então, vamos colocar um ponto de interrogação aqui. Mas aqui, ó, eu sei que tem mais 4, tá? Então, uma boa estratégia para isso é se eu pegar esse carbono aqui e trazer ele para cá, tá? Baseado no quê? Baseado nesse valor aqui. Então, é uma boa estratégia colocar um 4 aqui na frente, tá? Por quê? Porque eu não sei o valor aqui. Mas sempre que tem essa variação de perda ou ganho de elétrons, eu posso pegar esse valor aqui, né? E multiplicar na frente do material que eu tenho do outro lado da reação, né? No caso da nossa equação. Então, eu peguei o mais 7 aqui, né? O 7, no caso, não tem como se colocar mais ou menos 7 aqui, mas é a variação, né? Então, eu peguei 7 aqui e coloquei aqui, né? Por quê? Porque dessa forma, eu consigo fazer com que essa quantidade de coeficiente estequiométrico, ele multiplique a quantidade de elétrons que variou aqui dentro. Então, aqui a gente tem uma variação de elétrons multiplicado por 7. E aqui também, né? Porque nós tínhamos aqui o valor inicial em 7. Tudo bem? Aqui a gente vai seguir o mesmo raciocínio. A gente não sabe quanto que é o carbono aqui, mas é algum valor da variação de elétrons, tá? Baseado em 4. Se aqui ganhou, muito provavelmente aqui perdeu, certo? Perdeu elétrons, tá? Muito provavelmente. Então, vamos colocar o 4 aqui na frente. Quando eu faço isso, vamos ver se a gente consegue balancear agora. Bom, a quantidade de potássio eu já balanceei. A quantidade de manganês eu já balanceei, né? Sobrou quem? Basicamente oxigênio, carbono e o hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho, no caso, né, se eu for multiplicar aqui, eu tenho 7, tá? Tenho 7 carbonos aqui. Aqui, que é o único lado que nós temos carbono, nós temos um total de 12, tudo bem? 4 vezes 3. Então, eu tenho que fazer algum valor aqui na frente, tá? Algum valor que ainda eu não sei, que eu tenho que colocar aqui na frente, tá? Que seja equivalente a 12 na somatória. Então, eu vou ter que somar 7 com alguma coisa que dê 12. E, obviamente, para obter 7 com algum número que dê 12, esse valor é 5, tudo bem? Então, vamos colocar 5 aqui para ver se vai ajudar no balanceamento, tá? Então, eu já sei que agora o número de carbonos eu também balanceei. Uma coisa para a gente não se perder que a gente pode fazer é separar aqui, ó, né? Então, desse lado aqui eu tenho potássio, manganês, oxigênio, aí eu tenho carbono e hidrogênio, tudo bem? Eu faço desse mesmo lado aqui. Potássio, manganês, oxigênio, carbono e hidrogênio. É interessante colocar na mesma sequência, tá? Então, potássio, quanto que eu tenho desse lado? Eu tenho 14. Desse lado aqui, quanto que eu tenho de potássio? Eu também tenho 14. Então, já bateu aqui. Manganês, quanto que eu tenho desse lado? Deixa eu só corrigir aqui. Manganês, quanto que eu tenho desse lado aqui? Desse lado, eu tenho um total de 14 também. Então, 14 manganês. Desse lado aqui, também tenho 14. Tudo bem? Oxigênio, quanto que eu vou ter por enquanto desse lado aqui? Eu tenho 14 vezes 4 são 64, certo? 64 mais o quê? Mais, aqui a gente tem 3
vezes 1, né? Porque aqui a gente tem um oxigênio e um hidrogênio aqui dentro. 3 vezes cada um deles, né? Então, 3 oxigênio vezes 4. Então, são 12. Então, 64 mais 12. Isso aqui nós vamos ter 6, 7, 76, certo? 76 oxigênios desse lado. Uma grande quantidade de oxigênios, certo? Carbonos, quanto que a gente tem desse lado? 12. E hidrogênio, por enquanto, né? 4 vezes 5, nós temos 20. Então, 20 hidrogênios. E aqui dentro, mais quanto? Mais 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 mais 12. Então, um total de mais 12 hidrogênios. Quanto que a gente vai ter aqui? 20 com 12, nós vamos ter 32, tá? Então, por enquanto, desse lado aqui, 32. Aqui desse lado, né? Continuando. O oxigênio ainda tem que fazer toda a multiplicação, mas vamos então para o carbono, né? Carbono. Quantos carbono eu tenho aqui? 7. Com mais 5, 12. Então, pelo menos até aqui, né? Quantidade de potássio, manganês e carbono bateu, né? Falta agora o oxigênio, porque tem bastante coisa para ser calculado desse lado, né? Mas só aqui, só nessa parte aqui, só a quantidade de oxigênio antes de ir para a água, né? O que nós temos? 7 vezes 3, 21. Aqui, 7 vezes 3, também 21. Então, a gente já tem 42. Mais 10. Né? Então, 42 mais 10, a gente vai ter 52, por enquanto, tá? 52 átomos de oxigênio. Lembra que são 76, né? Então, 52. Vamos colocar aqui 52 mais X, tá? Só por enquanto. Hidrogênio ainda a gente não tem aqui uma ideia, tá? Mas, por enquanto, a gente vê que alguns desses valores estão batendo. Então, vamos ver agora o que a gente precisa fazer. Desse lado aqui, eu tenho quantos hidrogênios? Desse lado aqui, eu tenho 32, né? 20 vezes 12. 3, né, vezes 4, 12, então 32. Então, desse lado, eu preciso ter também 32. Quanto que eu tenho que multiplicar aqui para dar 32 hidrogênios? Bom, se a gente tem na molécula de água 2 hidrogênios, significa que eu tenho que multiplicar aqui por 16. Não se assustem com os números, às vezes podem ser números bem altos mesmo, tá? Então, 16. Se eu fiz isso aqui, então eu tenho agora 32. Então, eu fiz agora a quantidade de hidrogênios bater. O único que falta saber se bateu ou não é quem? É o oxigênio, tá? Então, vamos contar de novo para ver se os números estão certos. Então, 21, 7 vezes 3. Aqui, 7 vezes 3 também 21. Mais 10, né? Então, 42 mais 10, 52, tá? 52 aqui. E aqui, 16. 52 mais 16, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 8 mais aqui 5, né? Então, 68. 68. Aqui estava batendo 76. O que será que deu errado? A gente tem que refazer os cálculos, né? Então, aqui 68. Vamos marcar 68 aqui. E aqui 68. Pelo menos é isso que está mostrando por enquanto, né? 68. Então, o único que variou aqui foi o oxigênio, tá? Vamos refazer as contas aqui para ver se estava certo, né? Então, aqui, 14 vezes 4. A gente vai ter um total de 4 vezes 4. A gente tem 16. Sobe 1. 56. Então, o erro estava aqui, né? Então, 56. 56 mais quanto? 56 mais 12, certo? Então, aqui a gente vai ter 68. Tá vendo por que é importante a gente estar sempre revendo os cálculos aqui? Porque por mais que você seja experiente, nas contas, pode acabar ocorrendo um erro, né? Um erro simples aqui. Só que observem que, né? Esse erro foi calculado na realidade. O que acontece? O que importa aqui é a gente conseguir ver que os valores eles estão batendo, tá? Então observem, a gente vai ter 32 hidrogênios desse lado e 32 desse lado, tudo bem? Quantidade de oxigênio, quantidade de carbono que a gente tem desse lado, nós temos um total de 12
carbonos desse lado, 12 carbonos desse lado. Bateu todos os valores dos átomos, menos o do oxigênio que ficou no fim, tá? Menos esse aqui. O que isso quer dizer? Isso daí é um indicativo que provavelmente o balanceamento está certo e você cometeu um pequeno erro de cálculo, ok? Isso daí é o maior problema que acontece nas reações de oxidação. Vocês observaram que aqui a variação de números ela é bem grande, né? 14, 4, 7, 7, 5, 16. Não tem aqui uma lógica muitas vezes. É claro que tem a lógica aqui porque tem a ver com a oxidação. Mas observem que o grande erro que faz com que as pessoas acabem não conseguindo fazer um processo de oxidação está relacionado muitas vezes com os cálculos simples. Ou seja, um cálculo de multiplicação. A pessoa faz o balanceamento corretinho. E na hora de conferir, como eu estava fazendo aqui separado, né, de um lado e do outro, um cálculo simples pode ter feito com que a quantidade de átomos de um lado não bata. E aí a pessoa fica batendo cabeça ali. Por quê? Porque um único átomo não está batendo com o outro lado. Só que o balanceamento está correto. Então o grande problema nessas reações de oxidação é que elas são grandes, elas envolvem uma grande quantidade de números, tá? E às vezes um cálculo simples acaba fazendo com que você fique preso na equação por muito tempo, tá? Então o que acontece? Em resumo, tá? Quando a gente vê uma reação de oxidação que possui ali um composto orgânico, é interessante deixar o composto orgânico mais para o fim. Então você começa fazendo por tudo aquilo que você já conhece os valores, né? Então, por exemplo, potássio sempre vai ser mais 1, todos os metais alcalinos sempre vai ser mais 1, hidrogênio sempre mais 1, oxigênio sempre vai aparecer como menos 2, a não ser que hidrogênio e oxigênio apareça como H2 ou O2. Aí eles são com estado de oxidação igual a 0, tá? Mas um metal também se aparecer, tipo o manganês, se ele aparecesse sozinho, aí o número de oxidação dele seria igual a 0. Mesmo para ferro, ouro, o que for, tá? Mas quando aparece no meio de uma molécula, então a gente tem esses valores que são tabelados, você tem que conhecer. Então, potássio sempre é mais 1. Manganês, ele tem uma grande quantidade de números de oxidação. Por isso, você tem que olhar os elementos das pontas, tá? Então, o oxigênio sempre é menos 2, vezes 4, então menos 8. Então, mais 1, menos 8, tem que ser o quê aqui? Vai dar menos 7, então o manganês vai ter que ser mais 7. Carbono, ele pode ter variações, ele pode ser entre 2 e 4, tá? Mais 4, pode aparecer como menos 2 também. Então a gente deixa ele mais para o fim. Esse OH, temos que tomar cuidado com ele, por quê? Porque nem sempre ele vai se apresentar como sendo um hidróxido. Nesse caso aqui, o OH, quando ligado ao carbono, né? Não está ligado ao carbono, o que vai acontecer? Isso aqui não vai ser OH-, tá? Não vai ser OH-, não. Isso aqui vai ser O-H+. Por quê? Porque é como um ácido, tá? Então a gente teria que considerar isso daqui como um ácido. Então tem que se levar isso em consideração também, tá? Para não cometer esse erro. Então o composto orgânico se deixa para o fim. E aí você vai observando aqui, né? Então o que acontece? Nós temos aqui o manganês mais 7, então eu vou passar multiplicando aonde tem manganês, tá? Então eu coloco mais 7 aqui na frente. Então toda a molécula aqui vai ser multiplicada por 7. Obviamente, se eu já sei que aqui tem que ser 14, eu vou multiplicar aqui por 14, eu também já balanceei a quantidade de potássio, tá? Outra coisa importante, tá? A molécula de água muitas vezes é uma molécula-chave. Porque como ela aparece separado e ela tem 2 vezes a quantidade de hidrogênio em relação ao oxigênio, você pode deixar ela por último no balanceamento total, por quê? Porque ela vai servir para você fazer com que os números batam, tá? Então sempre deixe a molécula de água para o fim, tá? A molécula de água sempre a gente deixa para o fim, tá? Sempre para o fim. E, obviamente, né, então como a gente estava falando do composto orgânico aqui, a gente olha como que está o número de oxidação do carbono, tá? Então você observa aqui, é mais 4. Então vou passar multiplicando o 4 aqui na frente da molécula orgânica. Então esses macetes aqui auxiliam você a fazer o balanceamento de uma reação de oxidação, que às vezes é bastante complexa.
Só que, mais uma vez, observem. A gente fez todo o processo aqui, ela balanceou, e no final o que que era? Um erro de cálculo, né? Então ali um erro simples ali de cálculo muitas vezes faz com que a reação de oxo-redução acabe sendo prejudicada. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de oxo-redução. É só uma reação, mas que pode ser levada para outras reações, tá? Dê uma olhada na descrição do vídeo, tá? Caso vocês tenham interesse de conhecer meu outro canal, vou deixar o link lá. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.